Boa noite, a paz do Senhor Jesus, com vocês mais um podcast Igreja Apostólica Sem Paredes. Hoje nós estamos com um convidado aqui, gente, que o testemunho dele vai impactar. Eu fiquei impactada quando eu soube o que ele viveu. Bom, quero apresentar para vocês, eu sou a bispa Valdirene Puca e eu quero apresentar para vocês o apóstolo Jefferson Puca. Precisa de apresentação, né? A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje tenho certeza que vai ser tremendo, vai edificar sua fé. É um testemunho muito lindo, o que Deus fez na vida desse homem. Nós temos o privilégio, né, de ter ele como um amigo nosso. Sim. Está sempre conosco aqui. Quero aqui deixar registrado que ele é muito amado nosso, que nós temos um carinho muito grande por você. E eu creio que ainda muita coisa Deus vai fazer através da sua vida. Ainda nem começou. E a minha oração é que esse podcast seja uma porta que se abre, que Deus possa abrir as portas da terra, porque eu sei que a do céu já está aberta. E a tua vitória, meu irmão, é a nossa vitória. A vitória da igreja é também sua vitória. Então, já passo agora para minha esposa, que ela que vai apresentar hoje, hein? Hoje eu vou ficar aqui só na intercessão. Então, pessoal, com vocês, o pastor evangelista Natan Ferreira. Paz, Senhor. É pastor evangelista? Evangelista. Paz, Senhor, querido. A paz do Senhor, bispa, apóstolo, paz do Senhor. A todos que estão em casa assistindo a gente, antes de mais nada eu quero agradecer a Deus, né, e a vocês pela oportunidade, porque assim, a gente que é visto no altar, as pessoas não têm ideia do que a gente passa, né? Sim. As pessoas não têm ideia da história que você carrega. O processo, né? Isso, e então as pessoas vê você sorrindo, vê você pregando, vê você profetizando, mas não sabe a história, né? Então eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco da história do que Deus fez com nós, né? Deus fez na minha vida. Então são processos que às vezes a gente não entende no momento, né? Não entende o que pode acontecer, se um dia vai acabar esse processo, porque geralmente você só vai entender depois que passa o processo. E tem situações da nossa vida que parece que não tem fim, né? Exatamente. Quanto mais o processo é doloroso, para a gente mais é demorado. Porque você começa a contar os dias, aí passa um dia, o processo não passou, passa dois, não passou. Mas hoje eu estou aqui para apresentar a pessoas que não conhecem ainda um Deus que ainda muda histórias, né? Um Deus que ainda muda cativeiros, muda situações, independente de qual seja o decreto da sociedade para você, né? Então, não é que Deus mudou, né? É que a situação, o período, o tempo em que a gente vive, é que aos poucos, como a própria Bíblia diz, por causa da iniquidade, né, o amor de muitos se esfria, a fé de muitos se esfria. Então, essa oportunidade é louvável, porque a gente tem a oportunidade de passar para o pessoal que está em casa que Deus ainda faz, né? Deus ainda faz. E a gente estamos, a cada dia, Deus tem nos honrado, cada dia a gente percebe a mão de Deus, como que Deus ele tem o cuidado na gente, né? Tem cuidado da gente, da minha casa, da minha família. Eu não posso deixar também de mandar um beijo para minha esposa. Se não chegar em casa não tem cafezinho, senão não tem que agradar. A gente fez 10 anos de casado agora. Minha esposa Denise Santana, te amo demais. Que Deus abençoe sua vida. Meu filho. Love you. Você faz assim, ó. Meu filho tem que fazer o coraçãozinho. O meu filho, o Lucas, também é um presente de Deus. Então são coisas, apóstolo e bispa, que a gente sabe o quanto Deus tem cuidado da gente, né? Quanto Amém. Deus tem cuidado de nós. Antes da gente dar continuidade, eu queria deixar uma breve reflexão
que a Bíblia vai contar uma história de Só um minutinho, antes da tua Sim. reflexão, deixa eu aproveitar e pedir para você que está nos assistindo agora pelo YouTube ou pelo Instagram, compartilha esse podcast. Se você conhece alguém que está passando por um processo difícil, problema de abandono, um descaso, traição, humilhação, desprezo, pessoas aí, um dos piores sentimentos que tem também é a ingratidão, alguém que você observa, parece que nada dá certo na vida da pessoa, é para essa pessoa que você vai compartilhar esse podcast. Porque Deus vai falar com você, mas também vai falar com essa pessoa. Então eu te peço, deixa Deus te usar, dá um joinha aqui, porque aí a rede social entende que esse conteúdo é interessante para outras pessoas assistir. E compartilha. A tua vitória é a nossa vitória é a tua vitória. Então, vai lá, pastor. Sim, é verdade, exatamente. Então, Reflexão. compartilhe com alguém, porque alguém precisa acreditar ainda que Deus ainda muda histórias. A reflexão que eu queria deixar é sobre a história de Jacó. É uma história extremamente conhecida. Ele vai ter um sonho, ele vai ver uma escada, essa escada liga do céu à terra e vice-versa. E eu acho interessante nessa história que a Bíblia diz que os anjos sobem e descem a escada. No dia que eu li esse texto, me chamou muita atenção, porque anjos têm asa. Eles não precisavam usar a escada. A gente consegue ver o quanto Deus, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eles podem voar, mas o fato deles estar usando a escada, eles respeitam os princípios, eles respeitam os processos. O cara que criou a escada é o cara mais fantástico do mundo, porque ele traz a oportunidade de você seguir etapa por etapa, degrau por degrau. Então, eu quero deixar essa reflexão para você, porque no final desse processo de Jacó, ele está lutando com um anjo e ele está dizendo que precisa de uma bênção. E a gente conhece, a grande maioria conhece a história, que se tem alguém que não precisava de bênção material era Jacó. Um homem muito rico, muito próspero. Se tornou rico, né? Se tornou rico. E quando ele tem esse sonho, apóstolo, ele está muito próspero, muito rico. Mas que homem é esse que tem tudo o que ele precisa e ainda pede a Deus uma bênção? É que a bênção nem sempre é material. Mas quando ele sai da casa do pai, ele saiu só com a promessa. Só com a promessa. Deus Exatamente. fez dele prosperar muito. Prosperar muito. Então, assim, nem toda bênção é material. Então, tem gente que tem muitos bens material, mas não tem bênção. Não tem paz, né? Não tem paz. Muita gente que tem prosperidade e as pessoas, às vezes, se apegam muito à prosperidade, a bens materiais. Então, ele tinha tudo o que ele precisava, mas pediu uma bênção para o Senhor. O senhor falou uma coisa, já vou passar para minha esposa, ela vai te fazer algumas perguntas. O senhor falou sobre a escada. E a escada, ela mostra que existe tempo para tudo. A escada para ser... A gente subir a escada tem que ser degrau por degrau. Sim. E ninguém nasce grande, né? Acho que quem nasce grande é monstro. Exatamente. Então, a gente se torna grande, assim como Deus falou para Abraão, te farei grande. Mas existe um processo, existe um tempo de Deus, um tratar de Deus. Exatamente. Às vezes a gente está aqui no podcast, e eu creio que neste momento há pessoas que estão nos assistindo, que estão cansados de esperar, ou que diz assim, será que Deus se esqueceu de mim? Então, aproveite o tempo do processo, porque o processo é importante para um crescimento sadio. E para que você se torne grande, primeiro tem que ser pequeno, aprender a subir devagarzinho. E eu creio que aquilo que Deus te prometeu vai cumprir. Tenha paciência. Deus está trabalhando. Verdade. Pastor, eu sou acostumada a chamar o senhor de pastor. Fica à vontade. Pastor Natan, o senhor é um querido, viu? Da Igreja Sem Paredes. Obrigado. O pastor Natan, ele sempre é convidado a vir pregar aqui na igreja. Nós gostamos muito das pregações dele. E eu não sabia, né? Esse testemunho dele eu realmente não sabia. Fiquei impactada, fiquei sabendo agora, né? Que o pastor Natan, ele foi um morador
de rua. Eu não consigo imaginar isso acontecendo comigo, né? E Até de olhar para ele é difícil imaginar isso. Né? não dá para imaginar que ele foi um morador de rua, né? Então eu fico imaginando ali principalmente o sofrimento, né? As necessidades, tal. E então eu queria, pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de... As pessoas não imaginam, né? Como o pastor Nathan disse, olham para um pastor no altar e não imaginam o que ele passou, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor, é por que o senhor foi morador de rua? Por que o senhor chegou nesse estágio? O que aconteceu? Explica para nós. Eu quero saber pormenores. É que é uma história bem longa mesmo. Acredito que eu vou resumir, mas porém irei ser específico. Na verdade, não seria o porquê, mas seria o para quê. Né? Depois que a gente passa, quando a gente está passando, a gente tem muitos porquês. Mas quando a gente termina o processo, a gente vai entender o para que Deus permitiu aquilo. Às vezes a gente... Glória a Deus, arrebentou. Às vezes a gente se questiona muito, né? Por que Deus, para quê? O porquê que Deus permite algumas coisas na nossa história. Para quem não... Acho que pouca gente sabe, eu sou lá do estado do Ceará, sou cearense. Terei uma coroinha maior quando chegar no céu. E um pouquinho quadrada também. Mas creio que Deus já deu um jeito lá para nós, né? Glória a Deus, Deus é bom. E saí de lá sobre uma promessa. Essa promessa, me aventurei, na verdade. Hoje eu não sei se eu faria diferente, até porque hoje eu vejo que foi a mão de Deus, né? Mas eu saí sobre uma promessa, você vem para São Paulo, você vai ganhar bem, vai ter um salário, você vai ganhar por comissão de venda, que eu vinha para trabalhar como vendedor ambulante. Muitas pessoas vêm de lá com essa esperança, né? Com esse sonho, né? Sim. Você tinha quantos anos? Ia fazer 19. Estava pertinho dos 19 anos. Garotinho. Então a gente cresce lá naquele ambiente que você não vê uma expectativa, não tem uma perspectiva, né? Você cresce num ambiente que você percebe que apenas as pessoas que saíram daquele ambiente conseguiram um crescimento, um desenvolvimento na vida. Então a gente já cresce com esse sonho, né? De realizar o sonho. Quem não tem sonhos, né? De poder dar alguma coisa melhor para a família da gente, eu tinha sempre na minha mente esse sonho. Lá em casa a gente é em poucos, é uma tribo de 10. Puxa! É bastante irmãos. É o Francisco Ayrton, Feliciano, a Márcia, a Tonha, a Maria, a Lourdes, de Isaac. A Natália, é muita gente. Então você cresce no ambiente como esse. Eu cresci num ambiente bem simples mesmo. A gente era daqueles pobres de maré mesmo. A gente já cresceu nesse ambiente de necessidade. A gente não tinha tudo o que a gente queria, mas o que a gente precisava a gente tinha, que era o amor, era o carinho dos pais, a gente sempre teve. Meu pai, minha mãe, até registro um beijo para eles que com certeza vão assistir a gente aqui. Então eu cresci... Como é que chama seu pai e sua mãe? É o pastor José Ayrton e a dona Maria das Dores. Pastor José amo vocês. E irmã Maria, quero ver vocês aqui em São Paulo, hein? Eles... Devem ser lindinhos eles. Sim, meu pai tem 84 anos, minha mãe tem... ele já... Mas ele veio aqui já, veio aqui em São Paulo, ele veio na convenção da Deus e Amor. Então, quando a gente cresce nesses ambientes, a gente não vê uma perspectiva no ambiente. Então, por isso que na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, eu vou. Não estava na minha cidade, lá eu já trabalhava em outra cidade, era vendedor ambulante, então eu passava em casa só de 2 em 2 meses. Então, quando eu recebi a oportunidade, eu recebi o convite na sexta para viajar para São Paulo no sábado. Então, não tive muito tempo de me despedir da mãe, não tive tempo de me despedir do meu pai. Como eu falei para vocês, hoje eu faria diferente.
né? Naquela época a gente não tinha celular, então era uma dificuldade a mais. Estava fora da minha cidade, eu só tive uma noite para decidir, né? Se você vai ou se você fica. E nessa noite eu decidi, eu vou e seja o que Deus quiser. Eu já servia a Deus, já era crente. A gente veio, no sábado comigo veio mais 5 pessoas, então a gente era em 6. Então a gente chegou em São Paulo, fomos já trabalhar no dia seguinte. Vendia Danone, vendedor ambulante. Chegamos em novembro de 2007. Então a gente trabalhou dezembro, janeiro de 2008, fevereiro de 2009 e março de 2008, perdão. 4 meses, apóstolo, a gente trabalhou para esse rapaz. Nesse período a gente não recebeu 1 centavo. Então o que aconteceu? O pessoal que veio comigo, Luilson, Eduardo, tinha um que a gente chamava ele de Pelé, eu lembro bem desse pessoal. Eles começaram a ir para a casa dos amigos, dos parentes que tinha, dos primos, tios. Aqui em São Paulo, já aqui em São Paulo. E eu fui o último que fiquei na casa desse rapaz. O rapaz que te trouxe. O rapaz que me trouxe sobre essa promessa de ganhar bem, de trabalhar, de ter uma vida estável, ter estabilidade financeira. E esse era o meu sonho, né? Então, vim nesse propósito, nessa promessa. Pessoas não serviam a Deus, eles, mas vim apostando no meu sonho e entreguei tudo nas mãos de Deus. Então eu apostei, ou tudo daria certo ou tudo daria errado, né? Ou tudo ou nada, essa é a verdade. Eu vim com esse objetivo. 4 meses sem receber. 4 meses sem receber. Nesse período de 4 meses eu não falei com a mãe. Eu falei com a mãe quando eu estava vindo de lá para cá, em Minas Gerais. A gente veio de ônibus. Liguei para ela e falei, mãe, estou indo para São Paulo. Ela não acreditou, mas começou a chorar, disse, você não tem juízo. A gente jovem, realmente, às vezes, a gente faz algumas bobagens, mas eu não tinha mais como voltar atrás. Enfim, quando o pessoal que estava mais começaram a sair, o último que saiu, o nome dele é Luilson, ele vai assistir a gente, que eu vou mandar para ele depois também. Eu falei, Luilson, tem alguma vaga, um espaço para mim lá onde você vai? Mas ele já ia morar de favor, né? Então, né, seria pedir demais levar alguém com ele para uma casa pequena. Então, não deu. Eu fiquei sozinho. Um dia, sexta-feira, eu cheguei em casa, cheguei na casa do pessoal que eu estava morando com eles. A minha sapateira estava na calçada e a mudança estava pronta. Eles iam para Praia Grande, eles iam embora para lá. Então o rapaz chegou para mim e falou, olha, é o seguinte, me chamava de Ceará, não era nem de Natan. Eu não consigo mais te manter aqui, a gente não consegue mais deixar você aqui, a gente está indo embora e eu não tenho como te levar, não tenho como levar você comigo. Então o que acontece? Eu falei assim para ele, mas eu preciso ir, pelo menos para minha casa. Não queria nem que ele me pagasse o dinheiro que ele estava devendo de trabalho. Eu queria que ele me desse pelo menos a passagem de volta para minha casa, né? 18 anos, não tinha ninguém aqui, não tinha parente, não tinha primo. Sozinho. E meus pais, eles achavam até que já tinha acontecido alguma tragédia comigo, porque eu não dava notícia para eles. Aí ele falou que não podia me sustentar e eu retruquei, falei que eu precisava de voltar para casa porque eu não tinha para onde ir. Eu lembro que começou a chover nesse dia, já no final do dia. Ele falou que não tinha condição. Aí eu fiz uma ameaça. Eu falei para ele que se ele não me mandasse de volta para casa, eu ia chamar a polícia. O mínimo que eu podia fazer no momento de desespero, né? De desespero. Fiquei bem desesperado. Abandono, né? Bem desesperado mesmo, porque realmente eu não tinha para onde ir. Ele pegou uma arma
uma pistola, uma .40 cromada. Estava dentro de uma caixa de sapato, desses sapatos que a gente usa, sapato social. E ele olhou nos meus olhos, bispo, e disse assim: se você chamar a polícia, eu mato você. Aí quebrou a minha raiz aí, quebrou as minhas pernas, aí não tive para onde ir. Com medo, muito medo, peguei a minha sapateira e saí sem rumo, saí sem saber para onde ir. Sem dinheiro, chovendo, sem ninguém. Eu trouxe até o lenço, que foi ótimo, difícil, foi difícil. Até eu tô com vontade de chorar aqui. É difícil, né? E assim, quantas pessoas até hoje devem passar por isso, né? Quantas pessoas. Quando eu passei a primeira noite na rua, debaixo de um banco, Aí o senhor foi parar na rua. fui parar numa pracinha lá no centro de Diadema. Então, terminal de Diadema, do lado tinha uma pracinha, tinha um banco Unibanco, na época, hoje é Itaú, acho que hoje já até fechou, tinha uma pracinha. Peguei minha sapateira, coloquei do lado, e peguei uma rede que a mãe tinha me dado, que eu andava com ela lá no Ceará, e me cobri com essa rede. Mas eu não consegui dormir porque eu fiquei com muito medo naquela noite. Fiquei com muito medo, sem saber o que fazer. Quando eu me dei conta, tinha levado... Alguém passou lá e levou minha sapateira. E com essa sapateira levaram tudo que eu... É uma bolsa, né? É uma espécie de... para a gente guardar sapatos, só que a minha ela não tinha os acabamentozinhos da divisória. Então ela era uma só. Então eu guardava minhas roupas lá dentro. Lá. E levaram. Na primeira noite levaram num momento de descuido meu. Acho que até os próprios andarilhos mesmo, que a gente conhece muitas pessoas assim na rua que estão lá por opção ou para sustentar um vício. Às vezes tem casa, tem família, mas preferem ficar na rua. Só que no meio desses tinha eu, que não era porque eu queria estar lá, é por causa da situação que me deixou lá. Eu vou falar uma coisa para vocês que acho que pouca gente já viveu isso, só os que estão lá. A pior coisa é você ser visto como alguma coisa. As pessoas não veem você como um alguém. E viver e ser visto como alguma coisa, isso não é uma dor física. Isso dói lá no fundo do coração da gente. As pessoas, quando eu dei por conta, eu já estava um mês na rua. Nossa, irmão. Passava 2 dias. Seus pais nem imaginavam. Nem imaginava. Passava 3 dias sem comer. Eu ia nas crente já, né? Crente. Eu ia nas lixeiras de restaurante para catar comida para comer. Comida às vezes estragada, mas a gente ia. Às vezes a gente começa a dar valor a algumas coisas quando a gente percebe que tudo que a gente tem é aquilo para sustentar a gente. É bom não falar isso, que às vezes as pessoas têm tudo dentro de casa e Sim, não valoriza, né? Não valoriza. Então comia comida estragada, às vezes passava mal, não tomava banho na chuva só quando chovia. Então quando eu me dei férias eu estava nessa situação, essa situação de rua. Eu ia para o semáforo, não ia pedir dinheiro, eu ia pedir comida porque eu precisava. O desespero fazia, eu me impulsionava a fazer isso. E com 16 anos, eu vou abrir um parênteses aqui, Deus tinha usado um profeta lá na minha cidade. Disse, eu vou levar você em lugares que você jamais imaginou para pregar minha palavra. E a gente já imagina, vai levar lá no palácio, né?
A gente, Todo mundo quer pregar. a gente só vê a promessa. É. A gente não tem como ver o processo e Deus também não vai apresentar para a gente o processo porque Ele sabe que a gente desiste Verdade. daquilo que Ele prometeu. Se ele falasse para Israel, ó, vocês vão para Canaã, mas vai ter um deserto, ninguém tinha saído do Egito. Então eu passei esse processo e um dia eu falei para Deus, Deus, aquela promessa que o Senhor tinha feito de ser pregador um dia, de pregar a palavra do Senhor, e quando você espera uma resposta que não tem, às vezes é melhor você receber um não do que não receber nada. Não ter uma resposta, né? O silêncio às vezes dói mais. Isso, o céu travou de uma forma que eu não sabia. Não tinha como eu criar uma perspectiva de como eu ia sair dali. Porque de São Paulo, uma cidade desse tamanho, acho que tinha umas 11 milhões de habitantes na época, pessoas não confiam em pessoas. Né? E eu não as culpo, porque a sociedade que a gente vive é assim. Né? Então, como que eu vou sair daqui? Porque as pessoas nem se aproximam de mim. As pessoas me via já se afastavam. Nossa, irmão. As pessoas tinham medo. Tinha medo de mim. E não era pelo que as pessoas não me ouviam. Não queriam me ouvir. As pessoas não acreditavam, né? Por mais que você queria... Sim, e tudo que eu queria era ser ouvido por alguém. Poxa, eu vida. preciso contar minha história para alguém. Alguém precisa saber por que eu estou aqui. Alguém precisa saber o que aconteceu. Eu não estou aqui porque eu quero. Aí passaram-se 95 dias. 95 dias. Eu mudei de praça, não estava mais morando na praça, não sabia o que era albergue, não sabia o que era casa de recuperação, porque às vezes a gente procurando ajuda, de repente, né, um fala com o outro, acaba... Naquela época a informação era muito difícil também, né? Muito difícil, não tinha esse poder de informação que a gente tem hoje, a gente não tem. Aí um belo dia, para ser sincero, eu já tinha desistido já de que um dia alguém ia me ajudar. Porque você fala 3 meses, mas 3 meses para mim hoje ele passa muito rápido. Numa situação dessa daí é uma eternidade. Uma eternidade, é uma eternidade. E eu fui uma vez para o viaduto da Imigrantes para tirar a vida, que já tinha... Eu sei onde é, lá em Diadema. Isso. Estava com 4 dias que eu não tinha conseguido nada para comer. E eu decidi por mim mesmo me suicidar, tirar a própria vida. E é um processo que eu não desejo para ninguém, sabe? Você não ter saída a ponto de você, a única saída que vê é o suicídio. Até porque se acontecer isso, perde a salvação, né? Sim, isso é verdade. A verdade que a gente conhece é essa, bíblica, né? O suicídio, ele não herda a salvação. E eu estava nesse processo tão difícil a ponto de a única saída que eu encontrei foi tirar a minha própria vida. Mas eu não tive coragem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu cheguei lá no viaduto que eu fui pular, eu creio muito que foi a mão de Deus. A mão de Deus que não deixou que eu fizesse isso. Então, a gente vive numa sociedade que tem muita gente assim, que a ponto de não encontrar uma outra saída a não ser o suicídio. Todos os dias pessoas se suicidam, jovens, adultos, pastores, líderes. Tem muito pastor aí com depressão. Sim, só Deus sabe, né? Por isso. Porque estão em processos que não conseguem encontrar. O desespero, ele te cega. Essa é a verdade. O desespero, ele tira a sua visão. Perde o equilíbrio, né? Perde a noção das coisas. Sim.
Aí quando você deixa o medo te dominar, aí você vai fazer aquilo que o medo te manda. E era exatamente isso que eu estava fazendo, aquilo que o medo me mandava fazer. Estava te empurrando para o precipício, né? Exatamente. Não tive coragem, voltei, passei mais 4 dias. Aí foi uma equipe de missionários lá, onde eu estava. Tinha um pessoal que estava comigo. Lá na praça. Na praça. Eles foram levar comida. Eu quero até deixar aqui para as igrejas que vão assistir, invistam na obra missionária. Se não puder ajudar financeira, você pode ajudar orando. Você Levando prato pode de comida. levando Eu já prato. fiz muito isso. Eu sou fruto disso aí, apóstolo. Sou fruto da obra missionária. Porque onde eu estava, na situação em que eu estava, se não fosse a obra missionária, eu não sei se eu ainda existiria. Não sei até que ponto eu ainda iria suportar. Porque se dependesse da minha capacidade, da minha estrutura, eu não teria suportado. Não teria. Foi literalmente a mão de Deus que Glória me a guardou. Deus. Literalmente. Tem um ditado que quando a gente está no fundo do poço, você só consegue olhar para um lugar, para cima, né? Então foi essa posição que eu me sentia. Esse grupo de missionário que eu faço questão de citar o nome do casal, que é a Adenilce e a Tatiane, que eles foram Os anjos de Deus, né? Sim, eles literalmente foram os anjos de Deus na minha vida. Começaram a conversar comigo. Eu comecei, até que enfim alguém parou para me ouvir. Eles falaram, todo esse pessoal que está aqui a gente conhece, mas você a gente não conhece. A gente vem aqui a cada 3 meses, nunca vimos você aqui. Aí eu falei para eles, se eu contar minha história para vocês, vocês vão acreditar? Aí eles falaram, pode contar, a gente está aqui para ouvir isso. A história de todo mundo aqui a gente já conhece, só não conhece a sua. Falei, meu Deus. Tipo assim, você é mais um, né? Era tudo que eu queria ouvir, era alguém que quisesse me ouvir. Eu contei, eles começaram a chorar, um casal jovem, eles tinham acabado de casar. Ela tinha acabado de fazer 18 anos. Então foi muito de Deus mesmo. Então o que acontece? Eles foram para casa, chorando naquela noite, madrugada já, e eu fiquei no meu banco e falando com Deus. Eu sempre falava com Deus, já que ninguém daqui me ouvia, com certeza ele estava me ouvindo. Passaram 2 dias. Aí eles voltaram lá. Eu estava lá, umas 10 horas da noite. A Denilson sentou perto de mim. Ele olhou para mim e disse, ô Natan, ele perguntou se eu queria sair da rua. Eu conversei com a minha esposa e a gente tem uma oportunidade para tirar você da rua. Você topa? Eu comecei a chorar. Eu achei até que ele estava brincando. Eu falei, não brinca comigo não, mano. Porque eu não acredito que vocês vão fazer isso comigo. Ai, meu Deus. Muito forte. Toma água. Ai, meu Deus. Às vezes a gente fica tanto tempo na prova e quando a benção chega a gente não acredita. E às vezes as pessoas prometem, Verdade. não cumpre. E aí quando alguém promete de verdade, a gente fala, será que é verdade? Demora tanto que a gente duvida, né? Mas Deus é fiel, né? Ele falou, a gente não tá brincando, a gente vai tirar você da rua. Eles
me levaram para casa deles. Para casa deles. Para casa deles. Recém-casados. Te Recém-casados. levaram para casa deles. Você tinha ali 18, 19? Tinha completado 19, que eu faço e em eles dezembro. também novinho, então? Novinho, novinho. Tremendo, hein? Ele morava, a mãe dele, a dona Alzira, morava embaixo, ele morava no meio e em cima eles tinham feito um quarto. Aí eu estava nesse quarto. Quando eu cheguei na casa deles, tinha um banquete lá, Nossa. preparado. Meu Deus. Eu achei que eu nunca mais ia ver tanta comida na minha frente. Sabe? Aí você me fez lembrar da palavra de Mefibosete. Eu achei que nunca mais, o apóstolo, eu ia ver tanta comida assim. Tomei um banho, sentei na mesa deles, comi. Mas quando eles me levaram lá pro quarto, que tinha um colchão, e às vezes a gente não dá valor a um colchão. Eu sentei no colchão lá e a Denilson sentou do meu lado. Ele disse: Natan, tem um mês que Deus usou alguém na minha igreja, disse que ia me usar para mudar a vida de alguém. Deus fala. Meu Deus. Aí ele falou: e essa vida é a sua. Deus está me usando para mudar a sua vida. Naquele momento que eu sentado naquele colchão ali, gente, 3 meses dormindo em cima de um banco duro, em cima de papelão. Frio, chuva. A chuva, no frio, todo Bicho. período que você possa imaginar. Tinha dia que eu levava tabefes na cara, no rosto. Naquele momento ali, naquele colchão, eu percebi que Deus estava mudando a minha história. Eu percebi que Deus estava me dando uma nova oportunidade. E 18 anos para 19 anos é um garoto, muito Você tá com jovem. quantos anos agora, pastor? Hoje eu estou com 33. 33 anos. 33. Enfim, Deus me deu uma identidade nova. Na mesma semana eles me deram trabalho, trabalhar de ajudante de obra. E hoje eles brincam comigo, eles falam, são meus pais aqui em São Paulo, meus segundos pais. Eles falam: mano, poxa, Eu quero conhecer eles, viu? eles moram no Itaim Paulista, são gente boa demais. Eles ouviram muitas coisas para que eles não fizessem isso. Porque realmente não tem como um casal de jovem tirar um jovem da rua. Isso aí é milagre. Simplesmente por uma história que ele contou. Então foi aí que eu vi a mão de Deus. Mão de Deus. Eu vi a mão de Deus. Quando eu peguei o meu primeiro dinheiro, eu comprei um cartão de crédito, que na época não tinha celular lá na minha cidade. Eu liguei naqueles cartão de unidade, de orelhão. Não é do meu tempo, não, mas tudo bem. Telefônico, né? Cartão telefônico. Isso, cartão telefônico. O tempo era das fichas ainda. Aí, liguei para a mãe, comprei 2 cartões de 60 unidades. E pior que isso aí ia rápido pra caramba nesses cartões, né? Ia muito rápido, porque era interestadual para o Ceará. Meu pai. Nossa, foi aquele chororô, porque é uma cidade pequena. Na hora que eu liguei, falei: ô Natan, preciso falar com a Dorinha. A pessoa que ligou, que atendeu lá atrás, falou: poxa, mas tá todo mundo achando que você morreu aqui. Nossa, imagina. Como que eu vou falar pra sua mãe? Imagina o teu pai e tua mãe lá. Esse, o Natan no telefone. Nossa, foi... E como a família é pequena, já veio todo mundo, já. Os 9 irmãos e os Doutor. Aí foi um evento no orelhão lá. Falei com a minha mãe, disse que estava bem.
Aí Deus começou a refazer de novo, tudo novo. Comecei a trabalhar na empresa, numa indústria. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que já que Deus tinha me dado uma segunda chance, tudo que eu fosse fazer eu tinha que dar o meu melhor. Você continuou na casa deles? Eu passei mais 2 meses. Isso, 2 meses, passei na casa deles. Em seguida eu já, com o trabalho, aluguei uma casa. Glória a Deus. Aluguei. Eu imagino o orgulho deles de ver você, sabe, conquistando o seu primeiro emprego e alugando só o seu lugarzinho. Deve ter sido assim, nossa, lindo. Naquela mesma noite que ele sentou lá no colchão do meu lado, ele Porque às vezes, sabe por quê, pastor? A gente ajuda as pessoas e é lindo quando a gente faz algo e vê que a pessoa ela levou a sério, ela correspondeu, né? Pessoa que quer ser ajudada, E né? tem gente que quanto mais se ajuda, parece servir inimigo. Mas se retrai, é verdade. Exatamente, né? Ele falou assim para mim: Nathan, eu tô colocando você aqui dentro da minha casa só por um simples fato, que Deus mandou fazer isso. Mas eu preciso confiar em você. Aí eu coloquei a mão no ombro dele. Eu falei: Adenilson, um dia você vai se orgulhar do que você está fazendo hoje. Imagina agora como é que eles... Né? Eles são uma Eles bênção. são pregadores. São missionários. Eu quero receber eles aqui, né, amor? Vamos trazer eles aqui. É gente assim que a gente gosta. Eles são diferentes. A igreja precisa de mais gente assim. Verdade. Como foi pregado hoje, né? Que Jesus ele veio pelas pessoas. Foi por as coisas. E a gente precisa dessa visão. Pessoas. Investir em pessoas. Enfim, comecei a trabalhar, comecei a estudar. Deus me deu a oportunidade de fazer uma faculdade. Eu fiz um bacharel em administração. Foram 4 anos. Fiz faculdade. Fiz... Se formou. Isso. Graças para a glória de Deus, consegui fazer uma segunda bacharel em teologia também, que foram mais 4 anos. Glória a Deus. A Metodista, que é uma das melhores faculdades do estado de São Paulo. E uma pós-graduação ainda em gestão de pessoas. Então, assim... Que bênção, olha aí, tá vendo? Deus faz e essas tem gente coisas. que tem tudo na mão. Exatamente. E olha só. Exatamente. É por isso que eu sempre falo, Deus ainda muda histórias. Deus ainda muda histórias, gente. Deus me deu um casamento abençoado, uma esposa abençoada, um filho que não podia ser gerado, Deus me deu. Agora Deus está nos dando a oportunidade de comprar um apartamento num dos lugares mais caros, que é lá no centro de São Paulo. Então, assim... Isso é Deus, né? É uma pessoa que veio da sarjeta, literalmente, da rua. Tive a oportunidade de fazer 38 cursos, todos com certificados, além das faculdades. Mas a mesma pessoa que saiu lá daquele interiorzinho, lá daquele sertãozinho, continua sendo a mesma pessoa. E isso eu posso falar porque a gente vê a simplicidade dele, sempre a gente chama para pregar e está sempre disposto. E sabe o que eu achei interessante, pastor? No seu testemunho, o senhor já está na presença de Deus. O senhor vai para a rua e passa 3 meses lá. E com certeza, como eu disse, por quê, né? Eu tenho certeza que o diabo deve ter soprado no seu ouvido. Sim. Por que Deus está permitindo isso, né? Sim. Mas o Senhor não saiu da presença de Deus, pelo contrário. Sim. Né? E hoje as pessoas saem da presença de Deus por qualquer coisa. É verdade. Às vezes eu atendo e falo assim, deu um problema lá com uma pessoa, lá na igreja, e aí eu falei, você teve um prejuízo tão grande de perder a presença do Senhor Jesus por causa de uma outra pessoa, por causa de uma briguinha boba. E o pastor Nathan, não, tudo isso que ele passou estando na presença de Deus, continuou. Que exemplo de superação, pastor. É Deus que dá estrutura pra gente, né, bispo? Deus sempre
por mais que seja difícil o processo que a gente esteja passando, Ele nunca nos abandona. Isso é fato. Então, tudo isso eu tenho como uma grande tempestade. Eu sobrevivi a essa tempestade, então, como o propósito em tudo que Deus faz em nós é nos dar estrutura, eu entendo hoje que Ele me deu estrutura. Então, independente de qual vento seja, eu já tenho estrutura. Para mim, posso até pensar em desistir. Mas hoje eu olho e vejo o apóstolo Jefferson e falo, meu Deus, eu sobrevivi tudo isso. Não tem como eu desistir agora num processo desse. Quer dizer, para que eu passei por tudo isso? Sim. Para ficar forte. Qual o propósito de tudo isso? A escola de Deus, né? O deserto Escola. que você passou foi uma escola. Exatamente. Escola onde você aprendeu, cresceu, teve experiência e agora aqui é o fruto, né? Olha o fruto. Fala um pouquinho dessa benção aqui. Uau, que coisa. Deus deu um livro pro Natan Ferreira. É verdade. Olha aí, olha o que Deus faz. Isso que o senhor contou aqui é só um tira-gosto, né? Aqui, Sim, aqui tá tudo, né? Tá o dia a dia, tá aqui. Olha aí. As humilhações, os tabefes que tomava, as rejeições, tá tudo aqui, ó. Vou até apontar lá. Não, e se alguém quiser adquirir? Tá no link, do meu Instagram, tá na bio, né? Tá na bio o link. Eu tô sem ele no físico agora, eu só tenho esse exemplar, porque eu tô esperando chegar mais da editora. Já colocou no GC aí, né? Pro pessoal achar? Natan Ferreira 0802. O pessoal já tá colocando a produção. Eu vou querer esse livro, porque assim, com certeza o senhor contou Os mas detalhes. tem um monte de detalhe aí que o senhor não contou. Eu vou comprar, eu quero Graças ver. a Deus, certeza. já são mais de 10 mil cópias vendidas. Ano passado eu mandei uma leva para a França, teve uma missionária que pediu lá, porque ela conheceu o livro aqui, ela foi embora para lá e ela conta que esse livro motivou ela muito a fazer o que ela faz hoje, que é a obra missionária. Então, se você quer ser abençoado, quer abençoar alguém, é um testemunho que não é porque é meu, mas é porque o que Deus fez. Por isso que o título é O que Deus faz. E esse senhor falou uma coisa muito importante, motiva a gente a cada vez mais fazer mais por quem está na rua, para aquele que está ali abandonado, né? Porque muitas vezes a gente já fiz muito trabalho de rua, viu, pastor? E às vezes a gente vai volta no outro mês, a gente faz a proposta para a pessoa sair da rua e a gente percebe que muitos não querem sair de lá. Sim. E a gente às vezes fica um pouco frustrado também, né? Mas isso é um incentivo para que a gente não desista e, se desistiu, volte a fazer, porque eu acho que, olhando para o Senhor, fez a diferença. Isso nos, né, amor, nos edifica e nos dá esse empurrão, né? Deus seja louvado. De colocar de novo isso aí, fazer esse projeto, né, amor? Bom, já estamos chegando aqui no final do podcast. O pastor Natan vai voltar mais vezes. Pastor Natan, eu queria que depois eu quero conhecer esses missionários. Amém. E, se possível, né, fazer um podcast com eles também. Eu acho que vai ser interessante. Uma continuação aí desse... Você pode até estar aqui junto, né? Acho que vai ser legal, vai ser um bate-papo legal. E a gente ficou emocionado. A gente já aqui está tudo emocionado, né? O pessoal da produção ali está tudo chorando ali, né? E... eu queria te perguntar o teu sonho hoje, pastor. Qual que é o teu sonho hoje? O meu sonho? A minha vida, ela, depois desse processo, ela se transformou em uma sequência de realizações, né? De realizações. Mas um sonho. Mas... um bate-bola rápido aqui. Hoje, viajar para fora do país. Viajar para Esse fora? é meu sonho. Eu com a minha família. Já tirou o passaporte? Ainda não. Eu tenho que... A gente quer a Tira o oportunidade, passaporte. mas não se prepara para ela, Não né? tira. Tu vai sim. Eu creio que Deus já está trabalhando aí. Com certeza. Eu creio. Uma palavra assim de 2 minutos, rapidinho,
para quem está nos assistindo, que de repente está numa situação difícil, num beco sem saída, ou que se sente abandonado, uma palavra. A palavra que eu tenho para o pessoal que está em casa e está no seu processo de dor, que você já deve até ter percebido que as pessoas já se afastaram de você, já pensou até em suicídio. Eu tenho uma palavra do céu para a sua vida, e a palavra que eu tenho é que Deus está com você. Não se questione por que a sua dor e Deus não fez ela parar ainda, porque tudo tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo. Tenha certeza que essa dor que Deus permitiu, porque a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus, essa tempestade que Ele permitiu, Ele só está te dando mais estrutura para você viver coisas maiores amanhã. Então, suporta o processo para alcançar o propósito. Essa é a minha palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. E se eu pudesse dar uma palavra, eu acho que eu ia lá para 1 Samuel 16, quando Davi, desprezado pelos irmãos, né? E Deus ali levanta Samuel para ungir Davi no meio dos seus irmãos. Ali Deus prepara um banquete e ninguém se senta na mesa enquanto Davi não chega. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus já preparou uma mesa. E por mais que as pessoas te desprezem, Deus manda dizer que ninguém senta no teu lugar. Aquilo que Deus tem para você, não tem capeta que vai poder impedir. Tua vitória está chegando, creia. Assim como Deus fez na vida do Natan, Deus vai fazer na sua também. Você é príncipe do Senhor e Deus ainda nem começou. Deus te abençoe. Bispa. Se eu puder dar uma palavra, eu vou E falar pode. apenas um versículo que diz tudo. Aqueles que me honram, eu honrarei. É forte, hein? Glória a Pimentou. Deus. Que bênção. Deus abençoe vocês. Não esquece de compartilhar, porque esse podcast foi muito lindo. Acho que foi um dos podcasts mais edificantes. Um abraço a todos. Lembrando, toda quinta-feira estamos aqui sempre. Que hora? 20 horas. Sempre às quinta, 20 horas. Hoje é quinta-feira, tá, pastor? Toda quinta-feira, às 20 horas, um podcast novo aqui na Sem Parede. Lembrando, os dias de culto, segunda da revelação, Deus tem libertado. O pastor teve aqui segunda, né? Sim. Fala rapidinho o que Deus fez aqui na segunda-feira. Foi muito extraordinário. Pessoas possessas, demônios se manifestando, mas para a glória de Deus, muita gente foram libertas aqui. Glória a Deus. Quarta-feira é profética, né? Sempre a gente traz um pregador de fora, a gente também dá lugar. Na sexta-feira temos o culto aqui, quem ministra é o pastor Daniel. E no domingo, culto da família. Inclusive, sempre primeiro domingo é ceia do Senhor e segundo domingo de cada mês é a nossa consagração dizimista, onde também Deus tem batizado com o Espírito Santo, curado, libertado. Deus tem feito milagres, Deus não mudou, Ele ainda faz milagres, Ele ainda fala. Está aqui o testemunho vivo do homem de Deus. Deus usou vaso para falar com ele, preparou, falou com aqueles que, como é que chama lá o missionário? Adenilson E Tatiane, acerca dele, de que ele chegaria. Deus ainda fala. Deus abençoe, um abraço a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. E fogo no cão. Glória a Deus. Tchau.